Viram? O universo, a natureza, a vida em si. Quando você olha essas imagens, você observa a química no seu dia a dia. A química se resume basicamente a estudar toda essa beleza que você viu, toda a constituição dessa matéria com a qual a gente trabalha. Hoje a gente vai se propor a trabalhar justamente conceituando essa questão da matéria e as propriedades e características envolvidas a ela. Você hoje vai trabalhar com essa aula chamada A Matéria. Bom, eu preciso elucidar alguns conceitos para você. Preciso colocar você com os conceitos fundamentais inerentes à ideia de matéria. Então, o primeiro deles é a própria matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, possui volume. Quando você pega essa matéria e necessariamente limita essa matéria, você passa a ter um conceito chamado de corpo. Corpo é qualquer porção limitada da matéria. Por exemplo, um pedaço de vidro, um pedaço de ferro, uma barra de alumínio, algo que limite, que dê uma certa quantidade ao processo. A diferença é a seguinte: eu falo madeira. Madeira é um conceito aberto, pode ser um tronco, uma árvore, uma floresta. Agora, quando eu falo um pedaço de madeira, eu estou limitando essa matéria. Então, o corpo é um aspecto quantitativo, é um aspecto do limite da matéria. A partir daí, eu tenho que desenvolver com você o terceiro conceito direto, que é o conceito de objeto. O objeto, então, é um corpo fabricado ou elaborado para ter aplicações úteis ao homem. Observa, quando você pega aquele pedaço de madeira que você limitou e chamou de corpo e constrói uma mesa com ele, você passa a dar uma utilidade prática. Assim como você pega aquela barra de alumínio e transforma numa esquadria para a janela da sua casa, isso passa a ser chamado de objeto. Então, esses são os conceitos inerentes à matéria, que estão diretamente relacionados à ideia quantitativa da matéria. Hoje ainda, mais à frente, vamos falar do aspecto qualitativo, o que se chama substância pura. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Antes eu preciso, então, definido conceitos gerais, trabalhar com você as chamadas propriedades gerais da matéria. É sabido hoje que você tem, em relação à matéria, propriedades que são gerais e propriedades que são específicas. Propriedades gerais são aquelas comuns a todo tipo de matérias. E propriedade específica é aquela que cada matéria tem, diferentemente de outra. Exemplo, existem substâncias que brilham, existem substâncias que são salgadas, outras doces. Aí é uma propriedade específica, porque algumas têm algumas das características inerentes a ela e outras características totalmente diferenciadas. Então, essa propriedade é dita específica. Agora vamos tratar das propriedades gerais da matéria. A primeira delas vai ser a inércia. A matéria conserva seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força haja sobre ela. O que significa isso? Significa que você não pode começar o movimento, nem parar, sem que uma força externa haja sobre ela. Imagina alguém, ao chutar uma bola para o gol, a bola está parada. Se depender dela, ela nunca vai sair dali. Mas quando alguém vai e a chuta, ela inicia o seu movimento. Assim como o atrito, o ar contra ela, vai exercendo uma força contrária a esse movimento que a leva a parar. Assim como num ônibus, quando o motorista pega e acelera, a tua sensação é de ir para trás, porque ele está acelerando o ônibus. Você acaba acompanhando o movimento porque se prende a ele. Mas inicialmente você nota que ele iniciou o movimento do ônibus e você não iniciou o seu. Da mesma maneira que quando ele freia, a tua tendência é ir para frente. Porque você continuou o movimento, mas ele parou do ônibus. Até que você se segura e para o seu também. Essa é a ideia geral que nós temos sobre inércia. Vamos falar agora de uma outra ideia muito interessante. A ideia de massa. Massa
é a quantidade de matéria de um corpo. E observe, se ela está ligada à quantidade de matéria, está ligada ao quanto de moléculas, ao quanto de átomos você tem num determinado objeto. Logo, quanto maior a quantidade de matéria de um corpo, maior a massa que esse corpo vai ter. Observe um exemplo clássico. Nesses dois copos, que a gente costuma dizer está vazio, na verdade eles estão cheios de moléculas de ar. Como as moléculas de ar são gasosas, elas estão mais afastadas. Logo, eu tenho menos moléculas e tenho uma menor quantidade de matéria. Porém, se num deles eu coloco água, eu estou substituindo as moléculas do ar por moléculas de água. Então, eu posso afirmar que nesse copo a quantidade de matéria é muito maior, porque eu tenho agora um número muito maior de moléculas aqui dentro. Se eu pesar os dois, esse adquirirá mais massa. Peso, fisicamente falando, é a atração gravitacional sobre a massa do corpo. Porém, é típico se falar o termo peso envolvido a ideia de massa na química. Mas a gente sabe que massa é a estrita quantidade de matéria do corpo. E peso é a ação da gravidade sobre essa massa. Fisicamente, é dessa forma que é analisado. Só que aqui, por uma questão geral, a palavra peso no popular se confunde um pouco. E a gente vai estar relacionando a ideia de massa apenas. Ok? Vamos lá, a segunda propriedade da matéria. Extensão é o espaço ocupado por um corpo e corresponde ao volume do corpo. Então, a ideia de extensão está diretamente ligada à ideia do volume ocupado por esse corpo. Quanto maior a extensão do corpo, maior o volume ocupado por ele. Essa é uma ideia tranquila e que toda matéria, como ocupa lugar no espaço, tem extensão. Então, ela está inerente ao próprio conceito de matéria. Legal? Impenetrabilidade. Ela diz o seguinte: duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Que simultaneamente, no mesmo espaço de tempo, você não pode ter dois corpos, dois pedaços de matéria, seja lá, interpolando-se um ao outro. Eles podem ocupar um momento aqui, tirar, coloca o outro. Mas simultaneamente não é possível. Veja só esse exemplo da bacia. Você tem uma bacia cheia de água e ele coloca a mão dentro dessa bacia. Como a mão não pode ocupar o mesmo lugar que a água, quando a mão penetra na bacia, a água sai pelas bordas. O mesmo volume que a mão passará a ocupar, saiu de água fora da bacia. E aí fica clara essa ideia, ok? Vamos falar de mais uma propriedade. Compressibilidade. É quando a matéria está sofrendo a ação de uma força e o seu volume diminui. Veja o contexto de uma seringa, por exemplo. Você coloca a mãozinha tapando a ponta da seringa e empurra o êmbolo. Ela inicialmente estava cheia de ar. Quando você aplicou uma força no êmbolo, você comprimiu esse ar. É claro que até um ponto, tem uma hora que não dá para comprimir mais a matéria, mas você conseguiu diminuir o volume ocupado por essa matéria. Essa é a ideia da compressibilidade. É a ideia que você consegue, seja para qualquer matéria, diminuir o volume ocupado por ela. Alguns tipos de matéria, como metais, é muito mais difícil, mas é possível ser feito porque em todas elas existe um espaço entre as suas moléculas e átomos que facilita ou que faz com que essa propriedade possa existir. Contrapondo-se a ela, tem uma outra muito interessante, a elasticidade. Na elasticidade, você vai observar que a matéria volta ao volume e à forma iniciais quando cessa a compressão. Veja só, o que a gente percebe nesse fato é o caso contrário ao da compressibilidade. Você comprimiu a matéria, ela está ocupando o menor volume, só que você criou a força. Quando você cessa a ação da força, as moléculas e átomos tendem a voltar ao seu lugar natural. E aí você tem a matéria sofrendo uma elasticidade, um aumento natural
do volume que antes fora comprimido. Essa é a ideia de elasticidade do processo. E observe, todas até aqui, mais algumas que vamos discutir, estão relacionadas a qualquer tipo de matéria. Por isso, sempre é bom relembrar, são propriedades gerais dessa matéria. Então, concluindo o conceito geral, a compressibilidade e a elasticidade são propriedades opostas. Uma causa a contração, ou seja, a redução do volume, e a outra causa a expansão, ou seja, o aumento do volume. É o caso da seringa, que foi demonstrado através das imagens que vocês viram. Vamos ver uma próxima propriedade, a divisibilidade. Divisibilidade significa que qualquer espécie de matéria pode ser dividida em partes cada vez menores até atingir o átomo, que, se for dividido, perde as propriedades dessa matéria. Então, Edson, eu posso pegar uma grande árvore, cortar em pedaços, esses pedaços em pedaços menores ainda, e chegar às moléculas que formam essa estrutura. E essas moléculas ainda podem ser divididas em pedaços menores ainda, os átomos. Porém, aí, se houver uma nova divisão, que é possível, este perderá as suas propriedades. Ou seja, dividir você pode o tempo todo, mas no caso da matéria manter as suas características, essa divisão vai até a ideia de átomo. A partir dessa ideia, se você dividir, ela passa a perder as suas propriedades. Vamos ver mais uma. A porosidade significa dizer que toda matéria tem espaços entre as partículas que a constituem. Não importa se moléculas, átomos, íons. Logo, a matéria é descontínua. Ou seja, existem espaços vazios que você denomina de poros. Esses espaços facilitam para que você tenha aquela questão da compressibilidade. Veja esse exemplo simples. Você tem uma esponja, tem aqui do lado uma bacia com água. Observa os poros dessa esponja, esse espaço vazio ao qual eu estava me referindo. Olha o que eu vou fazer. Vou contrair a esponja, vou colocá-la dentro da bacia com água e vou soltar. Observa que o volume da bacia diminuiu, porque boa parcela da água ocupou os espaços vazios que existiam na esponja, os poros. Com isso você percebe mais facilmente a existência desses poros. Vamos ver então a próxima propriedade. Indestrutibilidade. Nosso velho papai Lavoisier. Lembra? Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo é transformado. É o consenso dessa propriedade. Vem comigo. A matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. É a base do conceito de Lavoisier. Você pode pegar átomos, reorganizá-los, eles vão se transformar numa outra coisa, mas não vão deixar de existir. Você vê esse caso, um pedaço de madeira. Você bota fogo nesse pedaço de madeira, ele vai virar cinza, vai produzir fumaça, ou seja, ele produziu substâncias gasosas, ele produziu restos, que são diferentes da madeira que eu tinha antes. Mas eu não destruí a matéria. Eu apenas reorganizei os átomos que antes estavam formando essa dita madeira e agora estão formando outros tipos de substâncias. Então, você não pode destruí-lo, apenas transformá-los. Vamos ver agora as propriedades específicas da matéria. É interessante você perceber que até aqui nós havíamos falado das propriedades gerais, comuns a todo tipo de matéria. Agora a gente vai trabalhar a questão específica, que muda de substância para substância, ou melhor, que muitas vezes é definida de forma diferente em cada substância. São características que permitem a identificação da substância porque são próprias dela. As propriedades específicas são divididas em 3 grandes grupos. As propriedades organolépticas, as propriedades físicas, também denominadas critérios de pureza, e as propriedades químicas, que melhor falaremos a partir de agora. Propriedades organolépticas.
são percebidas pelos nossos órgãos dos sentidos. Ou seja, são aquelas que impressionam os órgãos do sentido. A cor, o sabor, o brilho e o odor são alguns exemplos disso. Propriedades físicas. Nesse caso, você vai ver um conjunto de propriedades que, mais do que definem a estrutura de uma substância, elas são chamadas de critérios de pureza, porque elas determinam o quão pura é essa substância. No momento que uma dessas propriedades está alterada, determina-se que naquela substância tem algum tipo de impureza, ou seja, tem uma outra misturada. Então, as propriedades físicas são muito importantes porque elas vão definir o que vamos chamar de critérios de pureza. Vem comigo. Ponto de fusão, ponto de ebulição, condutibilidade, solubilidade, dureza, calor específico, densidade. Todas, então, são propriedades específicas da matéria e físicas, como nós conversamos antes. Vamos puxar em especial uma que é muito interessante falar, a densidade. Densidade, representada pela letra D, é sempre igual a uma razão entre a massa e o volume de um corpo, de uma solução, de uma substância. Depende de quem você está avaliando essa densidade. Agora, o mais interessante de se observar é que, dado até por aquela razão, que a densidade e a massa são diretamente proporcionais. Quer dizer que quanto maior a massa de um corpo, maior a sua densidade. E se maior é a sua densidade, maior é a quantidade de moléculas que eu tenho por unidade de volume. Significa que ela fica pesada. Por outro lado, densidade e volume são inversamente proporcionais, o que significa dizer que se o volume aumenta, a densidade tende a diminuir. Se a densidade aumenta, o volume que diminui. Isso mantendo a outra variável sempre constante. Então é importante essas relações, porque existem dois tipos de problemas sobre densidade. Aqueles que são de cálculo da densidade e você aplica a fórmula, e aqueles que são de raciocínio. Vou pegar essa tampinha, uma tampa plástica, e vou adicionar ao primeiro frasco. Observe que essa tampa flutua. Por quê? Porque a densidade da tampa é menor que a densidade da água. Como ela é mais leve, ela flutua. Mas se eu pegar a moeda e adicionar a água, ela foi direto ao fundo. Por quê? A densidade da moeda é muito maior que a densidade da água. Então, ela afunda na presença da água. E por aí você observa o que flutua e o que o afunda dentro das características ligadas à densidade. Vamos ver um exemplo agora na aplicação do cálculo da densidade. Sabe-se que 3 centímetros cúbicos de sal tem 6,48 gramas de massa e que 5 centímetros cúbicos de açúcar tem massa igual a 7,95 gramas. Perceba que ele deu o volume do sal, o volume do açúcar e a massa das duas substâncias. Que ele pergunta, qual dessas substâncias é a mais densa? Então veja só, o que eu tenho que fazer? Determinar a densidade da primeira substância, determinar a densidade da segunda substância. A partir daí, quem tem a maior densidade, com certeza será mais densa que a outra. Vamos ver então. Para o sal, temos densidade, é a massa de sal sobre o volume de sal. Como a massa fornecida foi 6,48 e o volume fornecido 3 centímetros cúbicos, quando você pega essa massa e divide por esse volume, você obtém 2,16 gramas por centímetro cúbico, unidade da densidade. Vamos ver para o açúcar. Densidade do açúcar é a massa de açúcar sobre o volume ocupado pelo mesmo. Então a massa de açúcar fornecida foi 7,95 gramas.
O volume fornecido foi 5 centímetros cúbicos. Quando eu pego a sua massa e divido pelo seu volume, eu obtenho 1,59 gramas por centímetro cúbico. Então, em comparação, a densidade do sal é maior que a densidade do açúcar. É muito importante para a gente associar para você a importância da densidade. Ela é um dos conceitos mais aplicados em questões de vestibular e em questões nos concursos gerais no Brasil inteiro. Você tem questões no Sul, tem questões no Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Você vê, em geral, questões associando a ideia da densidade. Isso é extremamente importante. Vamos avaliar agora as propriedades químicas da matéria. Essas propriedades químicas, na verdade, são responsáveis pelos tipos de transformação que cada matéria é capaz de sofrer. Ou seja, são aquelas que alteram a estrutura da matéria. Por exemplo, a fermentação, a combustão. Todas essas citadas geram novas substâncias a partir das que eu tinha inicialmente. Isso é uma característica que as propriedades químicas têm. De que é feita a matéria? A matéria, basicamente, é feita por um conjunto de moléculas, átomos, e a partir daí eu tenho um aspecto quantitativo a ser avaliado por você. Por quê? Se a base estrutural da matéria é uma junção de átomos, e eu tenho na natureza uma série de átomos diferentes, esses átomos que vão passar a se ligar por uma necessidade de atingir a estabilidade, podem ser iguais ou diferentes. Não importa. O importante é que eles atinjam a sua estabilidade. Sendo assim, eles vão formar, ao se ligar, moléculas, e estas vão gerar as substâncias puras. Mas o que é a substância pura? É o conjunto de moléculas quimicamente iguais. Ou seja, os átomos se juntam, geram moléculas, moléculas passam a representar, quando quimicamente iguais, uma substância pura. Vamos ver alguns exemplos. Água destilada, H2O. Veja, eu representei aqui para você, por meio de bolinhas, uma estrutura da água, onde você tem 2 átomos de hidrogênios ligados a um átomo de oxigênio. Então, a molécula da água seria, claro, similar à ideia dessa junção. Gás oxigênio, o mesmo oxigênio que você viu que formou a água, é o oxigênio que, quando junto a outro, quando você tem 2 átomos, gera uma molécula chamada gás oxigênio. Gás metano, repara você, outra estrutura. Você tem um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio, CH4. Então, esses átomos, quando se juntaram, formaram um tipo de molécula. E essa molécula gera a substância metano. Vamos, então, fazer a classificação das substâncias puras. Sabemos hoje que as substâncias puras se dividem em 2 grupos, as chamadas substâncias simples ou compostas, ou melhor dizendo, substâncias puras simples e substâncias puras compostas, sendo que a palavra pura, com o contexto nosso, se perdeu, porque substância pura e substância coincidem na mesma coisa. Vamos ver o primeiro caso, as substâncias puras simples ou substâncias simples. Nesse caso, eu vou observar que as moléculas são formadas por átomos do mesmo elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio. Ele é formado por 2 átomos, o O2, mas os 2 são de oxigênio. O gás ozônio, ele é formado por 3 átomos, mas os 3 são de oxigênio. Por exemplo, o gás cloro, o Cl2, ele é formado por 2 átomos, os 2 são de cloro. Então, as substâncias simples se caracterizam por átomos do mesmo elemento. Vamos olhar agora as substâncias puras compostas, ou substâncias compostas. Nesse caso, as moléculas são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, quando você pega a molécula de água,
Você tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A molécula de água é formada por 2 elementos. Quando você pega, por exemplo, o ácido clorídrico, cada molécula tem 1 hidrogênio e 1 cloro. Quando você pega, por exemplo, o metano, você tem 1 átomo de carbono ligado a 4 hidrogênios, o que caracteriza uma substância composta. E, finalmente, para fechar os exemplos, o benzeno, uma molécula formada por 6 átomos de carbono ligados a 6 átomos de hidrogênio e 3 duplas alternadas, o C6H6. Mais uma vez, uma substância composta, porque ela é formada de elementos diferentes. Vamos ver agora um fenômeno muito interessante que acontece com alguns poucos elementos na química, a chamada alotropia. A alotropia ocorre quando um elemento químico forma 2 ou mais substâncias simples diferentes. É o caso que você viu ainda agora, quando eu te mostrei as substâncias simples, que o elemento oxigênio pode formar o O2 e o O3. Ele então gera 2 substâncias simples diferentes a partir do mesmo elemento. Outro caso interessante é o do carbono, que gera para você o diamante e o grafite. Estruturas atômicas diferentes, arrumação de átomos diferentes, mas formadas pelo mesmo elemento, o elemento carbono. E para finalizar esse processo, é importante observar que quando você junta as substâncias, forma a mistura. As misturas são formadas por 2 ou mais substâncias puras que mantêm as suas propriedades. Então, essas substâncias são chamadas de componentes da mistura. Então, você juntou 2 ou mais substâncias, terá sempre a ideia de uma mistura, desde que as substâncias que você juntou mantenham as suas propriedades. Vamos ver 2 exemplos. Água e álcool, água e óleo. Tipicamente, você vai ter aqui a visão da classificação das misturas, que podem ser misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Vamos falar primeiro das misturas homogêneas. Mistura homogênea é quando 2 ou mais substâncias se dissolvem uma nas outras, formando uma única fase, uma única porção. É o caso da água e do álcool, da água e do sal. Já a mistura heterogênea é aquela na qual as substâncias não se dissolvem, originando então 2 ou mais fases, como água e óleo, areia e água e gasolina. São casos em que substâncias não se dissolvem uma nas outras. E vamos finalizar falando sobre a energia. Energia é a coisa mais importante e vital desse universo. A energia total desse universo foi desenvolvida no momento da sua criação, primeiro princípio da termodinâmica. E essa energia se transforma uma na outra e vive a nosso redor e em nós para que tudo funcione, quimicamente falando, fisicamente falando, mudanças de estado físico, transformações da matéria, características gerais. Por definição, energia é a capacidade de realizar trabalho. É tudo que pode modificar a matéria. É também tudo que pode provocar ou anular movimentos e causar deformações. Vamos então agora às nossas dicas de estudo. Uma dica interessante nessa fase é você dar uma revisada em todos os conceitos ligados à matéria ou ao que nós chamamos de aspectos macroscópicos. E com isso, dá uma exercitada e procure ver outros exemplos além do que nós trabalhamos hoje aqui.